Nós queremos mais uma vez aqui agradecermos a Deus por esse culto maravilhoso. Irmãos, é inquestionável, nós não temos dúvida alguma, se porventura alguém tem alguma dúvida, que Jesus, Ele está presente onde Ele é adorado. Então, se você tem essa dúvida, eu acredito que ela terminou hoje, porque nós estamos num ambiente onde o Espírito Santo ele tem total liberdade para operar dentro do nosso coração, operar na tua vida e na vida de todos aqueles que quiserem. Jesus ele está disposto a trabalhar no nosso coração. Nós não chegamos ainda à estatura da perfeição, não chegamos ainda ao final de nossa caminhada, mas dia após dia, com toda certeza, nós hoje estamos melhor do que nós estávamos ontem. Com certeza, amanhã será um dia abençoado para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Irmãos, eu gostaria de convidá-los a nos compartilharmos um texto da palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Eu gostaria de ler apenas alguns versículos desse capítulo e depois nós vamos aqui formar um pensamento, discorrer acerca daquilo que Deus colocou no nosso coração para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13, nós iremos ler o 13, 14, 15 e também o versículo de número 16. Amém? Todos encontraram? Vou esperar para que a gente faça essa leitura inicial juntos, para que a partir dessa leitura nós construiremos aqui uma ideia, um pensamento acerca daquilo que Deus propôs para o nosso coração. A premissa de todo o nosso pensamento teológico tem que se iniciar a partir das Escrituras Sagradas. A Bíblia é ela que vai aferir a nossa fé, ela que vai nortear a nossa fé para onde nós estamos indo, e nós temos aqui esse livro maravilhoso que é a palavra de Deus. Amém? Todos encontraram o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 em diante. Amém? O epígrafe, ele está escrito, segundo muitas traduções, Deus revela Jesus através de Pedro. Então Deus se revela através da vida de Pedro. É um texto bem conhecido pela igreja. Eu acredito que todos nós já lemos, já ouvimos, já mencionamos, já citamos. Esse texto ele é maravilhoso para o nosso coração. Amém? Vamos fazer a leitura? Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos, abre aspas, quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem é? E eles lhe responderam. Os discípulos de Jesus responderam diante da pergunta. Alguns deles dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou os seus discípulos, mas vós, quem dizem que eu sou? E Simão, também chamado de Pedro, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, esse texto ele está numa seção extremamente importante, que muitos não conseguem compreender esse texto. Quando nós seguimos esse texto, ele vai falar sobre aquela afirmação clássica de Pedro, onde Pedro ele afirma que Jesus afirma para Pedro que sobre essa pedra ele edificaria a igreja do Senhor. Mas eu gostaria de pregar debaixo de um tema, algo que Deus colocou no meu coração. O tema da nossa pregação de hoje é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia. Será que nós, irmão, de fato conhecemos quem é Jesus? Você se deparou já para pensar na sua vida de fé, na sua trajetória, na sua caminhada, se de fato nós sabemos quem é o Jesus da Bíblia? Esse que a Bíblia vai nos relatar, esse Jesus que está explícito nas páginas dos evangelhos, das cartas, epístolas, sejam elas pastorais, ou até livros de revelação, como o livro de Apocalipse, Atos dos Apóstolos, livros históricos. Será que você já parou para pensar se de fato nós sabemos quem é o Jesus que a Bíblia vai nos apresentar? Nós estamos vivendo, irmãos, dias a qual nós temos ouvido e temos visto várias mensagens, e muitas delas nós não fazemos um aferimento teológico a partir das Escrituras,
para sabermos se aquele Jesus que está sendo falado é o Jesus da Bíblia. E aí você se pergunta, pastor, mas tem outro Jesus, além do Jesus da Bíblia? Será que porventura seria possível nós estarmos professando a nossa fé para um outro Jesus, que não seja o Jesus da Bíblia, o Jesus que é universalmente, quase falando, principalmente em países da América do Sul, América Central, América do Norte e parte da Europa, conhecem esse Jesus que é pregado por muitas denominações, esse Jesus que até mesmo os grandes pintores renascentistas pintaram um quadro desse Jesus. A França mesmo, o Jesus francês é um Jesus de olhos claros, de pele clara, de cabelos claros, é um Jesus que se enquadra dentro da cultura europeia. Mas será que de fato esse Jesus, que é pregado em muitos lugares e que muitas pessoas dizem crer, será que este Jesus verdadeiramente é o Jesus que a Bíblia nos ensina? Como referência para compreendermos e para entendermos se de fato o Jesus, que é um nome sonoramente bonito, né, irmão? É um nome bonito de soar, de pronunciar, mas será que esse nome que nós estamos pronunciando, ou muitas vezes professamos fé nele, será que de fato é o Jesus que a Bíblia vai falar sobre ele? A nossa ideia, a nossa definição da pessoa de Jesus, ela tem que partir em primeiro lugar das Escrituras Sagradas. Qualquer outro Jesus que tenha uma característica diferente do Jesus que a Bíblia nos apresenta, esse não é o verdadeiro Jesus. No Evangelho, aqui mesmo de Mateus, capítulo de número 24, ali é um sermão profético e também um sermão de cunho escatológico. Em Mateus capítulo de número 24, Jesus, ele vai advertir, a partir do versículo 3, 4 e 5, ele vai dizer que muitos viriam em seu nome e até alguns se atreveriam a dizer que eles eram o próprio Cristo, porque a palavra Cristo, ele é traduzida da palavra hebraica Mashiach, que é onde vem o ungido do Senhor. Então muitos vão se declarar até mesmo a própria pessoa de Jesus. Nós vamos ver na história um exemplo no Brasil, se eu não me engano ele é do estado do Paraná, já faleceu. No estado do Paraná, algumas décadas atrás, surgiu um homem chamado de Henrique Cristo. Ele se declarava ser ele o próprio Cristo, o Filho de Deus, mas na verdade ele é um objeto de entretenimento, na verdade, religioso. Os programas de televisão levavam não para que as pessoas pudessem ver ele como uma figura religiosa, mas muito mais como uma figura cômica, de entretenimento, porque, irmãos, poderia ser que não conseguisse extrair nada teológico dele, mas no mínimo a gente pode confessar que ele era engraçado, e que ele era engraçado. Porém, todavia, esse homem que era hilário, que era cômico, ele tinha muitos adeptos e muitas pessoas que de fato acreditavam que aquele homem que nasceu lá no estado do Paraná, que ele era o Messias, o Cristo. Isso é um dos exemplos que nós vamos encontrar outras pessoas, e nós vamos encontrar outros falsos enviados, ungidos de Deus, perambulando pelas igrejas, que abrem a porta para que esses falsos Messias, que esses falsos Cristos penetrem por aí. Até aí ainda é fácil da gente conseguir identificar. O duro é quando esse falso Jesus, que não é o Jesus da Bíblia, ele não se apresenta personificado através de uma pessoa, mas ele se apresenta de maneira camuflada, de maneira furtiva,
através de doutrinas, através de filosofia e muito mais através de dogma. Ele é muito mais dogmático do que teológico. Aleluia. Ele é dogmático, porque muitas pessoas têm comprado essa ideia, e por isso que eu disse que a nossa ideia e o nosso conceito, ele deve ser formado a partir das Escrituras Sagradas. E a Bíblia que vai dizer para nós se de fato o Jesus a qual nós cremos, ele é o verdadeiro Jesus. Quando nós olhamos a Bíblia na sua totalidade, um exemplo, nós vamos para o Antigo Testamento, nós chamamos que a Bíblia ela é cristocêntrica, ela é centrada na pessoa de Jesus. Os irmãos sabem, são conhecedores, que o Antigo Testamento, nos livros que ele apresenta, nas suas divisões, nos livros históricos, proféticos, lá nos livros da lei, nós vamos ver que embora o nome Jesus não esteja escrito explicitamente, mas a figura do Messias ou do Mashiach estava estampado dentro principalmente do livro dos profetas. E dentre eles é bom nós lembrarmos que o profeta Isaías foi um dos que profetizou sem de fato saber e sem conhecer quem era Jesus. Um exemplo, quando você olhar na sua Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo de número 53, vai falar sobre um homem chamado o servo sofredor. E este servo sofredor que Isaías não nomeou, mas esse servo sofredor que os judeus interpretam de forma errônea e equivocada, o capítulo de número 53 de Isaías, os judeus entendem e subentendem que esse servo sofredor não é uma pessoa, mas é a nação de Israel. Mas o próprio texto, o próprio capítulo, ele nos dá condições para entendermos que não está falando de um povo, mas ele está falando de um indivíduo. E esse indivíduo que é o servo sofredor, que carregou sobre si as nossas enfermidades, que levou sobre si os nossos pecados, que foi humilhado, que foi maltratado. Se Isaías fosse um pintor, ele pintaria um quadro, uma figura de um homem desfigurado, um homem em sangue, um homem em dor, um homem em sofrimento, um homem da qual as pessoas não davam o mínimo valor, porque ele estava humilhado, ele estava ensanguentado por causa dos nossos pecados, ele foi moído pelas nossas transgressões. Mas Isaías vai dizer, mas por conta do seu sofrimento, por conta das suas pisaduras, nós fomos sarados. E nós estamos aqui nesta noite para dar glória a Deus. Você, se porventura ainda não conhece o Jesus da Bíblia, a Bíblia vai lhe apresentar de maneira objetiva quem é esta figura gloriosa, essa figura que pode ser revelada nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Não existe um único livro da Bíblia que não faça uma menção da figura do Messias. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, que é muito mais para nós, para os nossos tempos, se você for olhar a tua Bíblia, você que tem familiaridade, o primeiro livro do Novo Testamento, o Novo Testamento começa com os evangelhos. Cada evangelho, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhum outro lugar na Bíblia nós vamos encontrar de maneira tão detalhada a figura de Jesus. O Antigo Testamento vai falar que a Virgem conceberia e daria luz ao Filho, e ele seria chamado de Emanuel, Príncipe da Paz, Deus forte. Mas quando nós chegamos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós conseguimos já montar este quebra-cabeça que nós recebemos as partes lá no Antigo Testamento,
Mas quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver a figura de Jesus. Nós vamos conseguir entender quem é este Jesus da Bíblia a partir também dos evangelhos. E cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com uma perspectiva inspirada pelo Espírito Santo, mas com liberdade para escrever acerca da pessoa de Jesus, segundo a sua perspectiva. Um exemplo, o Evangelho de Mateus, ele vai apresentar Jesus como Messias e também como rei. Mateus, ele descreve para um público predominante judeu, enfatizando que Jesus é o Messias prometido e o rei descendente de Davi, que ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o foco no discipulado. O Evangelho de Mateus também destaca a importância de ser discípulo de Jesus para viver de acordo com a vontade de Deus. Quando você vai abrir o Evangelho de Mateus ele começa falando sobre a genealogia de Jesus, e ele fala que Jesus é filho de Davi, porque ele apresenta Jesus com uma característica messiânica e de realeza, porque predominantemente os destinatários em priori e o público que deveria receber aquela palavra através do ministério de Mateus, predominantemente eram judeus. Por isso ele descortina o seu evangelho, ele inicia o seu prólogo dizendo, olha, que Jesus, ele é descendente do rei Davi, para mostrar que os profetas lá no Antigo Testamento não se equivocaram, não receberam uma falsa inspiração, pelo contrário, eles receberam a verdadeira revelação. No Evangelho, por exemplo, segundo escreveu São Marcos, vai apresentar Jesus como servo sofredor. O que eu acabei de falar sobre Isaías 53. Para confirmar, Marcos ele escreve e fala sobre o servo sofredor. Marcos ele descreve o seu público-alvo, em priori, eram os romanos. E ele apresenta um servo fiel, o que explica o ênfase de Marcos para o poder e o serviço de Jesus, culminando em seu sacrifício. A ênfase na ação. Esse evangelho é conhecido por seu caráter dinâmico, narrativo, refletindo o dinamismo de Jesus como servo que age e serve, segundo nos apresenta São Marcos. Marcos ele apresenta, Mateus apresenta Jesus como rei e Messias. Marcos ele apresenta Jesus como servo ativo, como servo que trabalha, que não tem preguiça de trabalhar. Glória. Já o Evangelho, segundo escreveu o seu Lucas, ele vai apresentar Jesus como o homem perfeito, ou como o filho do homem. Lucas, o médico, ele também é um historiador, que descreve para os gregos, predominantemente, em priori, esse era o seu público, apresentando Jesus como 100% homem e também como 100% Deus, na forma misericordiosa, especialmente para os pobres e para os pescadores. História e detalhe, Lucas busca fornecer um relato historicamente perfeito de Jesus, complementando a sua obra no livro de Atos dos Apóstolos. Ele conclui a parte histórica, mas ele mostra que Jesus, ele ao mesmo tempo, ele é homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Lucas, ele revela essa natureza de Jesus, a natureza humana, que João também descreve, mas Lucas, ele dá ênfase a essa questão, mostrando, e ele complementa quando ele descreve o livro de Atos dos Apóstolos. Já João, que faz parte de uma seção um pouco diferenciada, faz parte daqueles livros que nós não chamamos dos evangelhos que não são sinópticos. Os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinópticos?
porque é derivado de uma palavra grega, de uma preposição sin, que representa junto, mais a palavra, mais o verbo óptico, que significa visão. A mesma visão, daí é onde vem a palavra sinóptico, vem daí, vem dessa palavra de língua grega, morfologicamente composto por uma preposição e mais um verbo. Porém, o Evangelho de João, ele foge a essa realidade, porque ele destaca e ele enfatiza a pessoa de Jesus de uma outra perspectiva. Ele já apresenta Jesus como Filho de Deus. João descreve para um público mais amplo, incluindo os cristãos, sejam eles gregos, romanos ou judeus convertidos ao Senhor. Então o público de João, ele é um público mais amplo, ele abrange todas as nações e foca em revelar a natureza divina de Jesus. É uma mensagem espiritual, e esse evangelho ele é rico em simbologias, apresentando Jesus como a luz para o mundo, a verdade e a própria vida, e convidando os seus leitores a terem uma vida muito mais íntima com Deus. Isso é só uma introdução, para a gente poder entender que Jesus é essa figura maravilhosa, essa figura bendita, que não está no espaço, não, que não está no cosmos, em qualquer outro lugar, mas sabe onde ele está habitando? A Bíblia diz que através da pessoa do Espírito, não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que vocês são templo e morada do Espírito Santo, e que ele habita em vós, e o Espírito que habita dentro de vocês, ele tem zelo, ele tem cuidado, ele não apenas habita, mas ele cuida daqueles que ele habita dentro do seu coração. Por isso nós não precisamos comprar um super telescópio, nós não precisamos fazer como os primeiros homens a irem ao espaço e à lua, e alguns deles dizendo lá no cosmos e olhando, e disse um certo cidadão: poxa, mas daqui no universo eu não vejo Deus. Lógico que você não vai ver Deus, porque Deus é Espírito. Se ele tivesse lido a Bíblia, ele ia entender que Deus não pode ser visto com esses olhos naturais, porque Jesus não é um ser natural, Jesus é Espírito, e por isso ele pode estar aqui, ele pode estar ali, e pode estar em qualquer outro lugar. Glória! Esse é o Jesus da Bíblia, que os evangelhos fazem questão de relatar. Falar do seu nascimento, falar da sua vida com a sua família, falar da sua vida, ainda que um relato não tão minucioso, mas a Bíblia e os evangelhos vão nos oferecer o nascimento de Jesus, vão nos oferecer um pouco da história da vida de Jesus na sua fase de formação de adolescente, mas o ênfase desses 4 evangelhos é enfatizar acerca daquilo que Jesus começou a fazer através do seu ministério terreno, convocando os seus 12 discípulos / apóstolos, que deveriam colocar em seus corações como alguma gravura dentro da tábua dos seus corações as palavras que Jesus havia a eles transmitido. Uma certa feita, Pedro disse: Senhor, não lava só os meus pés, mas lava o meu corpo inteiro. E Jesus diz: Pedro, não tem necessidade. Sabe por quê? Porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Eles deveriam guardar a palavra em seu coração, assim como Davi, servo do Senhor, disse: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, ó Senhor. A Bíblia ela vai nos oferecer as informações sobre o Jesus da Bíblia, para que, se de fato nós conhecemos quem é esse Jesus. E dentro disso eu gostaria, irmãos,
de aqui destacar, são muitas as características que nós poderíamos falar, que nós poderíamos citar, que nós poderíamos explicar acerca do Jesus da Bíblia. Mas eu destaquei aqui algumas, dentre muitas que nós poderíamos aqui discorrer e falarmos de algumas características que a Bíblia nos apresenta sobre esse Jesus, o Yeshua ben Davi, o Yeshua HaMashiach, o Jesus, o Cristo, que é nos apresentado nas Escrituras Sagradas. E dentro dessas muitas características que a Bíblia tem para nos apresentar acerca da pessoa bendita, maravilhosa, santa, adorada, que é a pessoa de nosso Senhor, eu gostaria de destacar algumas características sobre o Jesus da Bíblia. A primeira de muitas características que o Jesus da Bíblia tem para nos apresentar é que ele tem princípios que são inegociáveis. Se alguém lhe apresentar um outro Jesus, um outro Evangelho, se alguém lhes apresentar uma outra confissão de fé, que não parta dos princípios fundamentais do cerne das Escrituras Sagradas, siga o conselho do apóstolo Paulo à igreja da Galácia do Sul: receba como anátema, receba como algo que não serve, como esterco, como palha, porque o que fundamenta a nossa fé e o que nos faz compreender o Jesus da Bíblia é a Bíblia. Aleluia, glória. Não adianta a gente procurar o Jesus da Bíblia fora da Bíblia, porque a Bíblia, ela ficou responsável por nos apresentar, nos descortinar, nos fazer compreender quem é o Jesus da Bíblia. E esse Jesus da Bíblia, ele tem princípios que são inegociáveis. Princípios de ordem moral, princípios de ordem espiritual, princípios de cunho social, familiar e etc. Um exemplo, um dos princípios que Jesus ele não negocia, dentre tantos os princípios que Jesus não negocia, o princípio moral é um princípio irrevogável, imutável. Falarmos sobre moralidade hoje em dia parece soar para algumas pessoas como escárnio, que Jesus ele abriu mão da moralidade. Ele não é mais um Jesus moral, ele é para muitos um Jesus imoral, que aceita tudo, porque nós estamos vivendo os tempos laicos, nós estamos vivendo o tempo da liberdade, cada um é dono do seu próprio nariz. Isso tem um nome, esse regime chama o regime da anarquia, porque nem mesmo a natureza, nem mesmo o cosmos, o universo vive sem a lei. Ai de nós, se não tivesse a lei da física. Ai de nós, nós não estaríamos aqui. Uma lei invisível, mas ela está presente aqui, por causa da lei da física. Uma coisa que parece tão simples, mas se não houvesse a lei da física, nós não estaríamos aqui. As construções desmoronariam. Jesus, ele não abre mão de princípios, e dentre os princípios, que são muitos, o princípio moral. Você pode ter certeza, a Bíblia diz que Deus, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Não é a lei de talhão, olho por olho, dente por dente, mas é a lei natural de Cristo. Cristo, ele quer pessoas, por isso que ele é assim.
ele predomina sobre os seus servos. E o senhorio de Jesus não é um senhorio arbitrário, não é um senhorio demoníaco, não é um senhorio maravilhoso, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos deu vida e tudo que nós somos, como Paulo disse. Agora, se o vivo pela fé, e a fé no Filho de Deus, porque eu estava morto em meus pecados, mas Jesus me tirou lá do lamaçal e colocou os meus pés sobre uma rocha, tirou as cinzas de luto que estava sobre a minha cabeça e colocou óleo de alegria, me deu vestes de louvor e colocou um cântico novo em meus lábios. Jesus, ele não abre mão dos princípios morais, que o ser humano tem que arrepender-se, abandonar os seus pecados. No Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 3, coloca aí para mim, irmão Danilo, aqui ó, no TP. João 3:3, Jesus está tendo uma conversa com um homem chamado Nicodemos. E Jesus respondeu, disse a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Você pode continuar lendo esse texto, você vai entender, porque o contexto ele é autoexplicativo. Jesus está falando que biologicamente o ser humano nascido, ele não pode entrar no reino de Deus sem que ele passe pelo novo nascimento, morrendo para o mundo e ressuscitando juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 38, os judeus, depois de receberem aquela mensagem infusiva e impactante do ministério do apóstolo São Pedro, no versículo de número 38, ele diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Sem arrependimento não existe novo nascimento. Sem novo nascimento não existe salvação, e sem salvação toda a humanidade se encontra ainda perdida. A segunda característica que eu gostaria de destacar acerca do Jesus da Bíblia é que Jesus, embora ele sendo um Senhor amoroso, mas o seu amor não é maior do que a sua justiça. Nós temos que considerar isso. Nós temos que considerar a justiça de Deus. Nós temos que considerar o amor de Deus. Jesus, do mesmo tempo que ele ama, ele é justo. O amor de Deus não aniquila a característica de Jesus da Bíblia ser um ser justo, que gosta e preconiza e quer aquilo que é reto. O apóstolo São Paulo vai dizer: olha, irmãos, no demais, tudo que for reto, tudo que for justo, tudo que for agradável, isso vocês pensem e sintam, porque o nosso Senhor teve esse sentimento de amor, mas o seu amor não apagou como uma borracha a sua justiça. Nós temos que ser equilibrados. Não podemos apenas pregar a justiça de Deus, a ira de Deus, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer acontecer, que Deus vai lançar, que Deus vai condenar. Não, nós temos que a nossa balança, ela tem que ser equilibrada. E o que traz o equilíbrio para a nossa balança não é o nosso psique,
não é a nossa intelectualidade, não é a filosofia de Platão, de Aristóteles, de Sócrates. Não são os poemas de Ilíada e de Homero. Não é isso. O que é o fiel da nossa vida é a palavra de Deus. É através dela que nós vamos compreender o quanto nós devemos amar e o quanto nós devemos aplicar a justiça, para nós não sermos desequilibrados. Na pessoa amada de nosso Senhor, Deus, Ele derramou do seu perdão para a salvação de todos os homens. Mas ao mesmo tempo que Jesus Ele ama, Ele também é um Deus justo. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 4 ao 13. O escritor aos Hebreus, ele faz a citação de Provérbios. Aqui ele está fazendo a citação de Provérbios, capítulo 3, e o versículo de número 12 em diante. Porque o escritor aos Hebreus conhecia a Bíblia. E nós, será que conhecemos o Jesus através da Bíblia e o Jesus da Bíblia? Ou será que estamos desconhecendo o Jesus do liberalismo, o Jesus que pode, o Jesus do negócio? Como já dizia o meu pastor no Brasil, que gostava de pescar, que o Jesus de muita gente é o Jesus que é igual piapara, gosta de coração só. Porque para pescar piapara você usa coração. E tem um Jesus por aí que ele só quer o coração. Só que o homem, o soma, o corpo, o antropo, o homem é corpo, soma, psique, alma, pneuma, espírito, corpo, alma e espírito. É indivisível pelo homem. O único que pode dividir o homem, corpo, alma e espírito, está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus. Aleluia. Por isso a Bíblia é o fiel da nossa balança. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 4 em diante. Coloca para mim aqui, para eu poder acompanhar. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Pode ir, quando for para a hora de parar, eu falo. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Meu filho, não desprezes. Esse texto aqui está lá, você pode conferir. Provérbios 3 e a partir do versículo de número 12. Não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fordes repreendidos. Pode continuar. 7. Versículo 7 do capítulo 12. Versículo 7. E suportais a correção. Deus vos trata como filhos, porque sois filhos. Já o que o pai não corrige, qual filho que acha que o pai não corrige? Mas estáis sem disciplina. Aguenta aí. Ah, pastor, eu não gosto. Eu gosto só do amor de Deus. Jesus, eu te amo, Jesus me ama, eu te amo e ele me ama também. Se você não gosta de disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus não tem neto, Deus tem filho. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Se você não recebe a disciplina e se você não ama a justiça do Deus, da mesma forma que você ama o amor que Ele ministrou para conosco através do seu Filho para salvar, o mesmo Jesus que salva, visando que nós continuemos salvos, Ele nos disciplina, porque às vezes o nosso GPS da carne quer nos levar por caminhos de perdição, que nos parecem ser bons caminhos, mas são caminhos de morte e perdição. Mas o Espírito que clama dentro de nós, dizendo Abba, Pai, Ele nos corrige, porque Deus revelou um Deus Pai. Aleluia. Abba, do aramaico, Av, do hebraico, Avino, nosso Pai. Ele é.
nosso que está no céu. Ele é o nosso Pai. E se somos filhos, nós amamos a disciplina do Senhor. Pode pular para o versículo de número 9. Além de que se tivermos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e os reverenciamos, não vos sujeitais muito mais ao Pai dos Espíritos para viveres? Irmãos, esse texto de Hebreus, lê lá na tua casa, lê lá na tua casa, aí você vai entender quando Jesus ele me corrige, não é porque ele é um Deus que não tem o amor, pelo contrário, por conta que ele tem o amor, ele te corrige, para que você não seja, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23, quando chega lá no final, ele vai dizer que ele nos corrige, para não sermos condenados com o mundo. Agora, se você não quer correção, fique à vontade, desfrute da condenação, beba do cálice da ira do Senhor. A terceira e última, para nós encerrarmos, característica do Jesus, dentre muitas características do Jesus da Bíblia, a terceira característica desse Jesus da Bíblia é que ele é um ser imutável. Ele não muda. Ele não muda a sua maneira de ser. Ele não muda a sua maneira de agir. Ele não muda a sua maneira de trabalhar. Eu fico olhando muitas vezes, porque Deus me abençoou com 2 olhos e um ouvido. Os olhos para enxergar bastante, o ouvido só para parar de ouvir lorota. É ouvido para Deus, outro para o diabo. Do diabo não ouve nada. Né? Mas eu tenho visto e tenho ouvido que o Jesus que muitos lugares está pregando é um Jesus desfigurado, não pelos nossos pecados, mas é um Jesus que a humanidade não tem desfigurado. Sabe por quê? Porque esse Jesus que muitos querem não é o Jesus que a Bíblia apresenta, porque o Jesus que a Bíblia apresenta, ele tem características. Ele é santo, ele é imutável, ele quer que nós venhamos andar em santidade, segundo escreveu nos escritores aos Hebreus, que sem santificação é impossível que alguém veja Deus. Irmãos, a palavra está clara, é impossível. Será que a gente não entende qual o significado semântico da palavra impossível? Foi citada aqui hoje, sobre o texto da oração, sobre o texto lá de Abraão, quando o anjo aparece na tenda de Abraão, e Sara se ri, e o anjo fala assim: porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para que o Senhor não possa fazer? É uma pergunta e não uma afirmação. E aí ele mesmo responde, retoricamente: tudo é possível ao que crê. Jesus, ele não mudou, ele continua sendo a mesma pessoa, o seu modo de agir, a maneira de culto a Deus não mudou, irmãos. Deus não recebe qualquer culto. Os homens, o diabo, recebe qualquer coisa, ele se alimenta do lixo. Jesus, embora sabendo que nós somos imperfeitos, por isso que ele nos deu o teu Espírito, porque ele sabe que naturalmente, sem o Espírito, somos incapazes de oferecermos um culto perfeito a Deus, mas o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, e quando você está sendo imperfeito, oferecendo um culto ao que é perfeito, ele não está vendo o ser imperfeito, mas ele está vendo um ser banhado pelo sangue de Jesus. Por isso que quando nós oramos, irmãos, independente se você, pastor, eu não sei orar, como está escrito lá em Romanos, que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não se pode explicar para o homem, mas ele compreende. Ele não muda,
imutável. Jesus continua da mesma forma. Ele não mudou a sua maneira de salvar. Ele não mudou a sua maneira de perdoar. Ele não mudou a sua maneira de nos nortear a nossa fé. Eu tenho visto muita coisa. Tenho visto um Jesus, o Jesus que eu tenho visto por aí muitos falando, eu não consegui encontrá-lo aqui dentro da Bíblia. Eu não encontrei. E eu procurei. E não encontrei esse Jesus que as pessoas estão falando que não tem mais princípios morais. Que agora é a questão do... Aí faz aquela brincadeira, né, do número. O número 6. Aí um está aqui, para mim é 6. O outro que está lá é 9. Aí coloca lá, é o segundo ponto de vista. Que segundo ponto de vista o quê? Vai estudar a Bíblia. Deus é imutável. 9 é 9, 6 é 6. E pronto, acabou. 9 é 9. Se 9 for 6, então um dia que eu te dever 9, eu vou pagar 6 por 6. É fácil. Compra um negócio de 90 mil, paga 60. Já que na sua cabeça 60 é 90, então, opa, vou lá na Gama comprar o carro de 900 mil e pagar 600 só, porque 9 é 6. Né, Dani? Fala não, Dani fala não, aqui não, pastor, comigo 9 é 9, 6 é 6, né? E 10 é 10. Mas tem muitos irmãos pintando e pregando um Jesus irreconhecível. Esse Jesus que muitos estão pregando, se colocava aqui, no meio da Bíblia, e fechar, a Bíblia vomita ele. Não reconhece. Ele é corpo estranho. A Bíblia não o reconhece. Por quê? Porque querem um Jesus inclusivista, que Jesus tem que aceitar. Não, mas agora, né? Tem que aceitar. Os movimentos que tem no Brasil, tem um monte de igrejas, né? No campo das ideias, no campo da filosofia. Ok. No campo da filosofia, nós estamos falando no campo da filosofia. Eu não sou filósofo. A filosofia, os filósofos disseram, eis a questão, ser ou não ser. Jesus disse que ele é. Ele não ficou duvidando. Nele não há sombra de dúvida e variação nenhuma. Aonde você está procurando Jesus? Será que o Jesus a qual nós estamos crendo é o Jesus da Bíblia? Será que você já analisou? Essa porta larga que a Bíblia diz sobre ela, muitos vão passar por ela. Só que é a porta para o inferno. A porta que leva para o céu, a Bíblia diz que é estreita, assim como o caminho é estreito, mostrando que nós podemos viver uma vida plena de alegria, de paz, sem a presença da carne e do pecado. Isso literalmente é o que o Jesus da Bíblia quer, que venhamos levar uma vida piedosa. Se coloque de pé. Aleluia. O Jesus da Bíblia, ele está aqui nesta noite. Talvez o Jesus genésio, o Jesus genérico, o Jesus híbrido, o Jesus que todo mundo aceita ele de braços abertos. Talvez esse Jesus não esteja aqui. Porque a intenção de Jesus não é levar um monte de gente e chegar na porta do inferno e não entrar ninguém. A intenção de Jesus, quando ele morreu, é para salvar todo aquele que nele crê. Do que me adiantaria, irmão, ser um pastor e pregar aqui a mensagem que você vai chorar? Jesus, pastor, trabalhar nas suas emoções, de você chorar, de você rolar aqui dentro, de tanto choro, e chegar lá na porta do céu. O Jesus da Bíblia fala, aqui não, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Vós praticais a iniquidade. Nem conheço vocês, mas eu lá da igreja, lá eu rolava de chorar. O Jesus que lá na igreja era pregado, era um Jesus que aceitava, podia, um homem ter 2 mulheres, 3, um homem, não, podia ter tudo, mas não é
que Jesus veio para libertar. Fala da escravidão do pecado, irmãos. Não está falando de libertinagem, porque nós estávamos presos por grilhões. O pecado nos aprisionou. A liberdade da qual a Bíblia fala é a libertação do pecado. Não é o direito de fazer tudo aquilo que me dá na telha. Vai estudar a Bíblia, vai ler a Bíblia. Não é todo o estudo dessa Bíblia aqui, nos idiomas que ela foi escrito, para não ser confundido e para também não confundir ninguém, para apresentar a você o verdadeiro Jesus, que quando você chegar lá no céu, falar, eu era lá daquela igreja, você fala, não importa, mas você conheceu o Jesus da Bíblia, você me conheceu pela palavra, pode entrar, vinde bendito do meu Pai, para um lugar que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo.